Olá, investidor. Eu sou Felipe Martins Silveira e vou dar início a mais uma edição das recomendações em vídeo da Coinvalores. Na semana passada, cortado pelo feriado paulista de 9 de julho, a Bolsa se viu diante de forte volatilidade, por conta de tensões externas e indefinições políticas e econômicas no mercado interno. Hoje começamos pelo cenário externo, já que na Grécia, após o referendo em que a população optou por não acatar as condições impostas pelos credores, o nervosismo nas negociações envolvendo Grécia e Troika aumentou consideravelmente. Mas, na reta final da semana, a sinalização de que as autoridades gregas e europeias estavam se aproximando de um acordo trouxe grande alívio ao mercado. Nos Estados Unidos, também foram destaque com a ata do FONC e com o discurso da presidente do Fed, Janet Yellen, elevando as expectativas de que a elevação dos juros pode ser postergada. Na Ásia, a China continua sendo um grande foco de preocupação dos mercados, pois após meses de alta muito forte no mercado acionário, as apostas de que a bolha acionária chinesa estaria prestes a estourar têm ganhado muita força, com 2 semanas seguidas de queda muito forte por lá. Essas quedas levaram Pequim a aplicar diversas manobras para evitar uma sangria ainda maior em seu mercado, como limitar novos IPOs, elevar o limite de participação de estrangeiros nas empresas por lá e até mesmo congelamento de negociação de diversas ações. Esse panorama já provoca estragos mundo afora, especialmente nas commodities. No mercado interno, tivemos divulgação do IPCA de junho, que trouxe elevação de 0,79, atingindo 8,89% no acumulado de 12 meses. No cenário político, o governo lançou um programa que visa evitar as demissões em massa, principalmente em segmentos da indústria. O projeto autoriza a redução de carga horária de 30%, com efeito do salário sendo mitigado por recursos do FAT. E agora vai para aprovação no Legislativo. E falando do Legislativo, no Senado, na última semana, o texto do MP que mantém a política de valorização do salário mínimo para os próximos anos foi aprovado, devendo trazer um impacto de mais ou menos 9,2 bi anuais aos cofres públicos. E olhando agora para essa semana, o panorama não muda muito, com bastante volatilidade. Começando agora pelo mercado interno, temos a divulgação de vendas no varejo e do IBCBR de maio, além da arrecadação federal de junho, que devem seguir com números decepcionantes. A China também permanece em evidência nessa semana, com importantes divulgações, como o PIB do segundo TRI e produção industrial e vendas do varejo de junho. Especula-se ainda que o governo chinês possa começar a realizar expressiva desvalorização da moeda a fim de desestimular as importações, podendo trazer mais impacto para a cotação das commodities. Nos Estados Unidos, teremos as divulgações das vendas no varejo de junho, além de dados do mercado de trabalho e um novo discurso da presidente do Fed, que certamente mexerá com as expectativas de início do aumento de juros. Sobretudo após o posicionamento do FMI de que ainda não é o momento para elevação. Porém, o principal ponto de atenção segue sendo a resolução do imbróglio envolvendo Grécia e credores, fato que deve ser determinante para o desempenho dos índices nessa semana. Eu volto a seguir com as recomendações da Coinvalores. Bom, investidor, com esse cenário um pouco mais volátil, além de opções que se beneficiam de efeitos pontuais, a gente tem algumas opções mais defensivas nessa semana. As 5 são BR Properties, Minerva, BMF Bovespa, Telefônica Brasil e Taesa. A BR Properties anunciou na semana passada que a OPA de fechamento de capital da companhia foi cancelada, devido à desistência de um dos compradores. O que poderia ser uma notícia ruim, na verdade, pode ser uma oportunidade, pois o preço da OPA estava abaixo do que a gente considera justo, e além disso a companhia afirmou que continua negociando a venda de partes do seu portfólio com possíveis compradores, o que pode se reverter em nova distribuição extraordinária de proventos. Já a Minerva anunciou o fechamento de uma das fábricas que vieram do acordo com a BRF após o processo de integração. Das 3 plantas, a companhia manteve apenas 2 abertas para otimizar seus custos. Além disso, sempre é bom lembrar da liberação do embarque de carne brasileira para a China e para os Estados Unidos e das tratativas para que o mesmo aconteça no Japão e na Arábia Saudita. O balanço operacional de junho da BMF Bovespa veio e com expressivo avanço no volume negociado de derivativos e também de empréstimos de ações, acima das nossas expectativas. Isso é um bom sinal para a divulgação de resultados do segundo trimestre, que acontece agora em agosto. Já as 2 últimas recomendações, como eu comentei, são de empresas mais defensivas
importantes para manter em carteira nesse momento de volatilidade. A primeira é a Telefônica, que se fortaleceu com a aquisição da GVT, especialmente em banda larga e TV por assinatura. A companhia, que agora é presidida pelo ex-CEO da GVT, continua sendo uma boa opção para o investidor que busca boa distribuição de proventos. A outra empresa defensiva para essa semana é a Taesa, transmissora de energia, que foge da dinâmica negativa do setor por sua remuneração estar atrelada apenas à disponibilidade de suas linhas de transmissão, ficando fora das questões envolvendo geradores e distribuidoras que estão bastante voláteis nesse período de baixa produção. Além disso, a receita dela é atrelada à inflação, muito favorável no atual cenário. Essas foram as recomendações para essa semana. Eu fico por aqui, uma ótima semana e bons negócios.